Nem sempre o mal chega com barulho. Às vezes ele se instala em silêncios estranhos, em brigas sem motivo, em cansaços que não têm nome. Entra pelas portas abertas da distração, pelos pensamentos carregados, pelas palavras que ferem. E quando percebemos, a paz já foi embora. A alegria se apagou. O lar virou um campo de tensão. Mas é nesse momento que precisamos levantar um clamor, erguer a fé e convidar o céu a morar conosco. E é por isso que hoje chamamos aquele que Deus escolheu para vencer as trevas. São Miguel Arcanjo, nosso guardião fiel. Seja bem-vindo ao canal Jornada da Fé, um espaço onde a oração se transforma em proteção. A fé se torna escudo e o céu caminha dentro da nossa casa. Aqui, cada palavra é uma ponte entre você e Deus. E hoje, com o coração entregue, vamos clamar pela presença de São Miguel, pedindo que ele proteja cada canto do seu lar e guarde com firmeza os que habitam sob o mesmo teto. São Miguel Arcanjo, defensor dos filhos de Deus, entra agora nesta casa com tua espada erguida. Sela as portas e janelas com tua autoridade. Que nenhuma presença maligna ultrapasse os limites deste lar. Se houver energia pesada, dispersa. Se houver palavras que feriram, cura. Se houver influências espirituais negativas, dissipa com tua luz. Que tudo o que se levantou contra a paz desta família perca agora sua força. Protege os ambientes da casa, a sala onde as conversas acontecem, os quartos onde os sonhos nascem, a cozinha onde o sustento é preparado, o banheiro onde o corpo busca alívio. Que tua presença transforme cada espaço em território sagrado, que os conflitos cessem, que os gritos silenciem, que o amor volte a ser sentido no ar. Onde houver discórdia, que venha a reconciliação. Onde houver indiferença, que o afeto renasça. Senhor Deus, olha por esta família. Talvez eles estejam lutando sem saber contra forças que não podem ver. Talvez as brigas sejam mais do que simples desentendimentos. Talvez o cansaço seja espiritual. Por isso, pedimos, envia São Miguel como protetor, que ele fique na entrada como sentinela, que ele ande pelos corredores como guardião, que ele vigie o sono dos que dormem, proteja os pensamentos dos que oram, e fortaleça os laços entre os que vivem juntos. E se houver objetos dentro deste lar que carregam más intenções, energias negativas ou qualquer ligação espiritual que não venha de ti, que tudo isso seja revelado e removido. Que o lar seja purificado, que a luz tome o lugar da sombra, que os anjos circulem com liberdade e que nenhuma brecha permaneça aberta para a ação do inimigo. E agora, se você deseja essa proteção sobre sua casa, se sente que precisa restaurar a paz entre os que moram com você, se acredita que São Miguel já está caminhando por cada cômodo do seu lar, escreva com fé nos comentários: minha casa está sob a proteção de São Miguel Arcanjo. Essa frase é um selo espiritual, uma declaração diante do céu, uma bandeira de fé erguida com coragem, porque quando declaramos com fé, o céu responde com poder, e onde São Miguel habita, o mal não permanece. Vamos seguir juntos, ainda há mais oração, porque o lar que é consagrado ao céu não vive mais sob o medo, vive sob a proteção. São Miguel Arcanjo, agora que teu nome foi invocado neste lar, te pedimos, permanece. Que tua presença não seja apenas uma visita, mas um abrigo permanente sobre esta casa. Passa por cada cômodo, toca cada canto. Se ainda houver alguma sombra escondida, alguma brecha invisível, por onde o mal tenta entrar, sela com tua espada. Que nenhuma presença contrária à paz permaneça de pé. Protege os lares onde há medo constante. Medo da violência, medo da falta, medo da solidão. Há famílias que dormem em alerta, que vivem com as portas trancadas, mas o coração exposto.
Tu, Miguel, que não precisas de chave nem de permissão humana, entra onde a paz foi roubada. Restaura o sono tranquilo, devolve o sentimento de segurança, cobre as noites com tua luz. Cuida dos lares que enfrentam conflitos silenciosos. Casas onde as palavras se calaram, mas o ambiente está carregado, onde o silêncio pesa mais do que gritos, onde olhares evitam se encontrar. Tu conheces o que está escondido por trás das paredes. Entra onde os corações se afastaram. Toca o que está ferido. Reconstrói o que foi quebrado. Aproxima os que se distanciaram. Senhor, se há lares desfeitos, famílias separadas, pessoas que moram debaixo do mesmo teto, mas não se reconhecem mais como família, visita esses lugares. Que teu Espírito sopre reconciliação. Que onde houve traição, nasça o perdão. Que onde houve indiferença, renasça a ternura. E que São Miguel caminhe como restaurador da união. Visita também os lares em que há crianças. Que a inocência delas seja preservada. Que a casa seja espaço de afeto, de limites com amor, de proteção verdadeira. Guarda os pequenos dos perigos do mundo. Que não sejam expostos ao que não devem ver, ouvir ou carregar. Que cresçam debaixo da tua luz, cercados de bons exemplos, cercados de oração. Miguel, estende também tua proteção aos idosos. Muitos vivem sozinhos, outros sentem-se esquecidos dentro das próprias famílias. Que sejam honrados, que suas histórias sejam respeitadas. Que seus corpos sejam cuidados com dignidade e suas almas abraçadas com carinho. Que tua espada esteja à frente para que nada e ninguém ouse desonrar os que já caminharam tanto. E se há nesta casa pessoas doentes, física ou espiritualmente, toca com tua luz, restaura a saúde, alivia os sintomas, acalma a mente, que o ambiente se torne um refúgio e não um fardo. Que o lar seja espaço de cura, de conforto, de renovação. Que cada quarto se transforme em lugar de consolo, de silêncio que acalma, de esperança que floresce. Miguel, sela as entradas desta casa. Se alguém vier com más intenções, que não consiga permanecer. Se houver inveja, que seja dissipada. Se houver palavras malditas lançadas contra os moradores, que percam o efeito. Que nenhuma presença maligna tenha domínio neste ambiente. Que nenhuma perturbação espiritual encontre espaço. E por fim, Senhor, guarda também os que ainda vão passar por esta porta, os amigos que serão bem-vindos, os familiares que trarão alegria, os desconhecidos que talvez precisem de acolhida. Que tudo que entrar aqui seja abençoado, que o lar seja espaço de bênção e não de opressão, que seja terra firme, lugar onde tua vontade se cumpra. São Miguel Arcanjo, defensor do céu e protetor dos lares, seguimos contigo nesta oração com o coração aberto e a alma sedenta de paz. Quantas casas enfrentam batalhas invisíveis, quantas famílias convivem com tensões que parecem não ter causa, com sentimentos que se acumulam e, aos poucos, vão corroendo a harmonia do lar? É por essas realidades que seguimos clamando, pedindo que tua presença seja como um escudo entre os moradores e qualquer influência destrutiva. Visita, Miguel, os corações que habitam sob este teto, porque às vezes o que precisa de proteção não é a estrutura da casa, mas os sentimentos dos que vivem nela. Protege o amor conjugal que enfraqueceu com o tempo. Protege o diálogo que foi substituído por silêncios longos. Protege a paciência que está se esgotando diante das dificuldades. E se o ambiente já foi marcado por gritos, mágoas ou discussões, que tua presença traga agora cura. Guarda os sonhos que nasceram dentro deste lar. Sonhos de estudo, de trabalho, de crescimento espiritual, de mudanças. Quantos desses planos foram interrompidos pelo desânimo?
Quantos foram desacreditados por palavras negativas, por críticas, por fracassos anteriores? Reacende a chama da esperança, Miguel. Restaura o entusiasmo. Que cada projeto, mesmo o mais simples, tenha tua bênção e tua proteção contra os ventos da dúvida e da desistência. Muitas vezes, Senhor, o que ameaça uma família não é um mal visível, mas o desgaste diário. É a rotina que esfria o afeto. É a cobrança excessiva. É o cansaço que impede o cuidado. Por isso, pedimos que São Miguel visite o interior de cada um, que devolva o olhar de carinho entre os casais, que renove a admiração entre pais e filhos, que plante novamente a ternura entre irmãos, que transforme o convívio em abrigo e não em campo de tensão. Miguel, protege também os relacionamentos com quem está fora do lar, amigos que influenciam, vizinhos que opinam, parentes que interferem. Que toda palavra que tente semear divisão seja interrompida. Que toda influência maliciosa seja cancelada. Que apenas o que vem do alto tenha poder de entrar, permanecer e florescer. E se há nesta casa alguém lutando contra vícios, pensamentos negativos ou opressões espirituais silenciosas, toca agora com tua espada de libertação. Que o ambiente seja purificado, que a mente seja clareada, que o espírito seja fortalecido, que a família saiba acolher com firmeza e amor, que o lar não seja palco de destruição, mas lugar de cura e reconstrução. Agora te peço, abra teu coração por um instante. Pense na sua casa, nos rostos que convivem com você, nas histórias que se cruzam ali todos os dias. Existe alguma ferida que precisa de cura? Algum relacionamento que se distanciou? Alguma presença que pesa? Alguma ausência que dói? Talvez seja a falta de diálogo. Talvez seja a saudade de quem partiu. Talvez seja o medo de que algo ruim aconteça. Olhe para isso com verdade e agora entregue. Entregue o nome, a situação, o cômodo, a pessoa. Entregue com sinceridade, porque São Miguel já está agindo. E quando ele entra, a casa muda, o clima muda, a história muda. São Miguel Arcanjo, seguimos contigo neste clamor, pedindo proteção sobre cada canto desta casa e cada membro desta família. Nem sempre os perigos são visíveis. Às vezes a ameaça chega como um desânimo inexplicável, como um peso que paira no ar, como um afastamento silencioso entre pessoas que se amam. Por isso, hoje te pedimos, passa por dentro deste lar como luz que dissipa toda sombra, como presença que transforma o ambiente, como guerreiro que não deixa o mal se instalar. Muitos lares têm enfrentado ataques que parecem pequenos, mas que causam grandes estragos. Um mal-entendido que se transforma em briga. Uma frustração que vira silêncio. Um descuido que abre espaço para a mágoa. Miguel, protege cada detalhe. Cuida do que está escondido nos corações. E restaura o que foi ferido pelas rotinas, pelas pressões e pelas palavras mal colocadas. Que tua espada levante barreiras espirituais ao redor da casa, que nenhuma maldição, nenhum olhar de inveja, nenhum comentário destrutivo encontre espaço aqui. Se alguém entrou neste lar com más intenções, que seja desarmado. Se algum objeto foi deixado com más energias, que tua luz revele e remova. Que este lar seja puro. Que este lar seja teu território de proteção. Guarda também os que moram longe, mas pertencem a esta família. Filhos que saíram de casa, parentes que moram em outras cidades, pessoas queridas que, mesmo distantes, seguem ligadas por laços de sangue e afeto. Miguel, visita cada uma dessas vidas, protege suas escolhas, seus caminhos, seus pensamentos. Que nenhuma distância enfraqueça o vínculo, que nenhuma ausência cause esquecimento, que haja cuidado mesmo no silêncio.
Sabemos que a verdadeira proteção começa de dentro. Por isso, pedimos por equilíbrio emocional. Que não haja explosões de raiva, nem frieza de indiferença. Que haja maturidade nas conversas, gentileza nos gestos, paciência nas diferenças. Que o amor não seja apenas falado, que seja vivido, percebido, sustentado com atitudes diárias. São Miguel visita também os casais que vivem sob o mesmo teto, mas se sentem distantes um do outro. Casais que dormem lado a lado, mas sonham separados. Casais que desistiram de conversar, que perderam o brilho no olhar, que carregam o relacionamento por obrigação. Sopra a tua presença sobre esse amor. Renova o que está apagado. Remove o que se tornou peso. Traz de volta o que unia. Que o amor que um dia foi promessa volte a ser abrigo. E se há crianças nesta casa, protege-as com cuidado especial. Guarda os sonhos que nascem no coração delas. Afasta qualquer influência que possa desviar seus passos. E fortalece os pais irresponsáveis para que sejam exemplos de fé, de bondade e de firmeza. Que essa casa seja uma escola de amor, onde o céu é lembrado nas atitudes. São Miguel, sela esta família com tua espada. Coloca anjos em cada porta. Cobre com tua presença o teto, as janelas, o chão. E que tudo o que entrar aqui seja uma visita, uma palavra, uma decisão, passe primeiro pelo filtro da tua luz. Porque quando tu estás presente, o mal não permanece. Quando tu proteges, o inimigo não encontra brecha. Quando tu guardas, a família floresce. São Miguel Arcanjo, chegamos até aqui sustentados pela fé. Ainda existem detalhes da vida familiar que precisam ser tocados por tua proteção. Porque o inimigo, quando não consegue destruir de fora, tenta agir de dentro. E é por isso que pedimos: permanece vigilante em cada ambiente desta casa, em cada relação entre os que moram aqui, em cada conversa, em cada silêncio, em cada decisão tomada no dia a dia. Guarda com tua espada de luz os momentos mais comuns, os cafés compartilhados, os encontros rápidos no corredor, os abraços antes de dormir. É nesses instantes que o amor se fortalece, que a unidade é restaurada, que os laços crescem sem alarde. Que nenhuma frieza tome conta dos corações, que os olhares não percam o brilho, que os afetos não se tornem distantes por causa da rotina ou da pressa. Protege os casais que vivem sob o mesmo teto, mas que muitas vezes se sentem sozinhos. Que os desencontros não se transformem em muros, que os erros do passado não sirvam de arma para os dias atuais, que a paciência seja renovada, que a ternura volte a fazer parte da linguagem entre eles, que haja reconciliação onde a mágoa tentou se fixar. São Miguel defende os filhos que crescem neste lar, crianças, adolescentes, jovens adultos. Todos estão expostos a desafios que os pais nem sempre conseguem ver. Amizades perigosas, influências digitais, tentações disfarçadas de modernidade. Que tua presença os envolva por inteiro. Que seus pensamentos sejam limpos. Que seus caminhos sejam guiados. Que suas decisões sejam iluminadas por tua luz protetora. Guarda os momentos de conversa entre pais e filhos. Que o diálogo não seja interrompido pela correria, pelo cansaço ou pelos conflitos. Que as palavras certas sejam encontradas. Que o respeito seja mútuo. Que a confiança cresça, mesmo quando houver desacordo. Porque uma casa protegida é feita também de escuta, de presença e de cuidado diário. Visita, arcanjo fiel, os lugares vulneráveis desta casa. O cômodo onde mais há brigas, o espaço onde as discussões se repetem, a porta por onde alguém entrou e deixou marcas de discórdia. Que tua luz repouse sobre cada canto, que o ambiente seja purificado, que o ar seja leve outra vez,
que a paz seja sentida já ao cruzar o portão. E se alguém nesta família está enfrentando tentações, pensamentos ruins ou decisões arriscadas, age agora com tua autoridade. Bloqueia os caminhos errados, fecha as portas do engano, livra de escolhas precipitadas. E se houver influência negativa de fora tentando semear discórdia aqui dentro, corta pela raiz. Que nenhuma visita, mensagem, palavra ou atitude de fora tenha mais peso do que o amor construído neste lar. Senhor Deus, cobre com tua bênção esta família. Que o que foi restaurado não se perca. Que o que foi curado não volte a ferir. Que o que foi resgatado não se quebre outra vez. E que, daqui para frente, cada dia vivido seja um novo capítulo de união, fé e proteção. E se você deseja que sua casa permaneça guardada sob a luz do céu, escreva nos comentários com fé. São Miguel, protege minha casa e minha família todos os dias. Essa frase é um gesto de confiança, uma semente de fé lançada ao alto, e no tempo certo, ela volta como colheita de paz. São Miguel Arcanjo, agora que nos aproximamos do fim desta oração, queremos selar tudo o que foi entregue ao céu, cada palavra lançada, cada súplica feita em silêncio, cada lágrima derramada entre um pedido e outro. Porque sabemos que, quando a oração nasce da verdade, o céu não se cala. E quando tua presença envolve uma casa, nenhuma escuridão tem poder para permanecer. Guarda esta família por inteiro, não apenas nos momentos de oração, mas no cotidiano, nas tarefas simples, nos dias corridos, nas decisões difíceis. Que tua espada esteja levantada quando o inimigo tentar se infiltrar com discórdia, orgulho ou desânimo. Que teu escudo esteja diante da porta de entrada, afastando visitas indesejadas, palavras malditas, pensamentos pesados. Que tua luz circule entre os cômodos e leve embora toda sombra escondida. Protege a rotina desta casa. Que cada amanhecer comece com paz. Que cada noite termine com gratidão. Que as refeições sejam momentos de encontro. Que o cansaço não roube a gentileza. Que os problemas não apaguem o carinho. Que o ambiente familiar seja abrigo e não campo de guerra. E que as pequenas coisas, um bom dia, um sorriso, um abraço, sejam sinais da tua presença aqui. São Miguel intercede pelas relações entre todos que vivem sob este teto. Se há desencontros, aproxima. Se há mágoas, cura. Se há distanciamento, reconstrói os laços. E se alguém nesta casa está carregando uma dor em silêncio, que receba agora o consolo do céu. Porque onde há amor, há espaço para restauração. E onde tua presença reina, não há lugar para divisões. Se houver alguma aliança invisível agindo contra este lar, inveja, maldição, feitiçaria, consagrações erradas, que tudo seja quebrado agora, que nada permaneça escondido, que tudo seja revelado, cortado e dissolvido pela tua autoridade, que esta casa seja território sagrado, consagrada ao céu, protegida por ti, guardada por anjos. E, Senhor, Deus vivo e fiel, entregamos a ti este lar. Pedimos que tu o abençoes desde o alicerce até o telhado, desde o passado até os dias futuros. Que nenhum plano do inimigo tenha sucesso, que nenhum mal prevaleça, que nenhum ataque encontre brecha, e que, a partir de hoje, cada passo desta família seja acompanhado pela tua presença. E se você chegou até aqui, se sentiu que esta oração falou diretamente à sua casa, se deseja viver debaixo dessa proteção divina, declare agora nos comentários com fé. Com São Miguel, minha casa está guardada pela luz de Deus. Esse gesto simples carrega um poder imenso. É a sua bandeira de fé diante do céu. É o seu coração dizendo: eu creio, eu confio,
eu consagro minha família à proteção de Deus. E se esta oração tocou sua alma, curta este vídeo, compartilhe com alguém que também deseja proteger a própria casa e inscreva-se no canal Jornada da Fé. Aqui, todos os dias, novas orações são lançadas como escudos contra o mal, sustentando corações que não querem desistir. E se desejar apoiar esta missão de fé e nos ajudar a levar ainda mais luz a outras famílias, clique agora no botão Valeu Demais aqui embaixo. E se sentir no coração o desejo de caminhar ainda mais perto, torne-se membro do canal. Sua presença fortalece essa corrente de oração e espalha bênçãos por muitos lares. Que São Miguel continue à frente de tudo, que a paz reine neste lar, que o amor seja a linguagem entre os seus e que toda a sua casa esteja, hoje e sempre, sob a proteção do céu. Amém.